Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo de Indústria. Inicialmente gostaria de convidar vocês a nos acompanhar nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar, deixa seu like, né? Se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários, suas sugestões, para a gente aprimorar cada vez mais nosso programa aqui. É isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no segundo episódio daquela série, né, para discutir o futuro da nossa cidade, o futuro da nossa indústria. Hoje com uma presença muito importante aqui, né, para a gente tratar sobre esses temas que são tão importantes aqui para a nossa cidade. Então, nós gostaríamos de cumprimentar e agradecer já, primeiramente, a presença do nosso prefeito, Adiló Domênico. Então, seja muito bem-vindo, prefeito. Te agradece pela sua disponibilidade, né, e estar aqui conosco no Papo de Indústria hoje. Bom dia, Wagner. Bom dia, Wanderson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Então, prefeito, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, a gente gostaria que o senhor compartilhasse um pouco da sua trajetória, né, tanto política quanto pessoal, né, fica bem à vontade para falar um pouco, né, de quem é o Adiló e como também foram esses 4 anos, né, prefeito, na frente da cidade, né, quais foram os desafios, as conquistas, enfim. Essa é a nossa primeira pergunta, vamos dizer assim, né, para a gente iniciar esse bate-papo. Eu sou um gaúcho, mas fui criado no oeste catarinense. Com 3 anos, meu pai foi daquela leva de gaúchos que colonizaram o oeste catarinense. Eu tinha 3 anos. Lá eu vivi até os 17 anos, estudando e fazendo aquilo que qualquer jovem do interior, mas pensa em interior, né? Na costa do Rio Uruguai. Desde os 13 anos eu tive que me virar a trabalhar de dia para poder estudar à noite. Eu fiz o ginásio e eu me criei em Riqueza, que hoje é município, na época era distrito, e o ginásio eu tive que fazer em Mondaí. Aí não tinha mais estudo naquela região e aí eu comecei a procurar algum lugar para estudar, mas que eu pudesse me manter. E lá naquela região tinha muita extração de madeira, o pessoal trazia madeira aqui para Caxias, vendia para Randão, e aí um caminhoneiro levou um bilhete com o nome do encarregado da Randão, dizendo que mão de obra aqui era coisa rara, que quem quisesse vir trabalhar. E aí não tive dúvida, eu vim para Caxias com 17 anos, me instalei aí numa pensão, e acabei não indo trabalhar na Randão, porque a Madesat, na época, era uma empresa que também estava atrás de mão de obra e passava com a Kombi nas principais pensões todo dia, recolhendo quem quisesse ir trabalhar. Eu portava apenas a certidão de nascimento e o sonho e a vontade de vencer na vida. E aí acabei indo trabalhar na Madesat. 2 dias depois eu tinha carteira profissional, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E logo na sequência, 6 meses depois, encontrei um colega de pensão que também tinha muita vontade de fazer alguma coisa por conta, e nós começamos um trabalho de prestação de serviço. A gente passava os 2 principais atacados, fazia uma lista com o preço das mercadorias e ia de manhã oferecer nos armazéns, porque os armazéns, telefone não existia. Pouco dono de armazém tinha lá uma rural, uma caminhonete velha, mas a maioria não tinha nada. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, no fim virou num pequeno atacado, abrimos um supermercado em 1974, e eu trabalhei a vida inteira então no segmento de alimentos, me envolvendo na política desde muito cedo, porque eu conheci na pensão, me encontrei com o ex-prefeito, ex-governador José Ivo Sartori. Em 76, 74, eu comecei a faculdade de economia, tive que trancar, porque eu casei naquela época e não tinha condições de pagar a faculdade e comprar minimamente aquilo que eu preciso para montar uma casa. Tanto eu e a minha falecida esposa éramos muito pobres, né? A gente com muita dificuldade. Eu me recordo que eu tinha conseguido comprar um DKVzinho, vendi ele para terminar de comprar as coisas dentro de casa. O enxoval, como dizer. Fiquei a pé, como todo mundo faz quando tem que começar a vida, né? E tive ligado a esse ramo de alimentos, então, a vida inteira. Em 80
85 fiz oposição ao sindicato, porque na época os supermercados só podiam trabalhar até sábado ao meio-dia. Imagina quem está nos acompanhando. Sim. Supermercado fechava as portas sábado ao meio-dia. Se uma dona de casa se pegasse sem alguma coisa, espera na segunda de manhã. Ou se trabalhasse também até sábado de meio-dia, não tinha opção de... Aí pequenos armazéns, onde só o proprietário atendia, ou o casal podia abrir, né? Mas o supermercado não. Eu me rebelei contra isso, fiz uma chapa de oposição ao sindicato e a partir dali tu não consegue mais sair fora desse circuito. Em 86, 87 fui presidente da Fundação Caxias. A sede que a fundação tem foi uma aquisição nossa na época. Começamos a tentar implantar o estacionamento rotativo pago com cartela, que era uma forma de ter renda, porque a Fundação Caxias ela atendia 36 entidades, ela era o guarda-chuva da área social da cidade, não existia a FAS naquela época, a FAS deve ter sido criada em 97, se não me engano. E aí nós tínhamos essa opção de ter uma boa renda com estacionamento rotativo pago, mas por ausência de lei e pelas multas não terem sido homologadas pelo delegado da Polícia Civil da época, que era quem homologava, o estacionamento não vingou. Hoje ele é uma boa fonte de renda para as obras sociais e também ele disciplina o estacionamento, senão o pessoal largava o carro de qualquer manhã lugar, de qualquer jeito. Aí veio a campanha do prefeito Mansueto, eu era amigo dele, fui coordenador da campanha. 92, do Mário Vanin. 96, nós perdemos a eleição e eu acabei me afastando da política, porque eu já tinha trazido para Caxias a Parmalat, inclusive o patrocínio do Juventude, foi um trabalho, a ideia do Celso Pinotti, mas um trabalho meu. Desde 89 também apoiei e participei na instalação em Caxias da coleta seletiva, que o Dr. Geraldo Adame, que era o diretor da Codeca, foi num seminário em São Paulo, apresentado pelo governo alemão, que trouxe essa novidade de começar a separar o material seletivo, né? Já tinha o advento do plástico, vinha já com muita força, e aí em novembro, 15 de novembro de 89, nós instituímos em Caxias a coleta seletiva, onde o caminhão passava nas ruas, batendo a sineta, e a dona de casa ia lá e alcançava o seletivo. Caxias, inclusive, né, prefeito, foi um dos pioneiros, né, nesse... É uma das cidades pioneiras do país, né? E aí, com esse trabalho, 96 até 2004, cuidei da minha vida, né, trabalhando na minha atividade. Em 2004 aí fui convidado para participar da coordenação da campanha do então candidato Sartori. 2008 a mesma coisa. O Sartori me designou para organizar a Codeca, que estava em vias de falência na época, numa situação muito difícil, muito difícil. Eu e o Zequim, que era o diretor administrativo, tivemos que hipotecar nossos bens para poder comprar os primeiros 4 caminhões. A Codeca não tinha nem por leasing, que o caminhão fica em nome da instituição bancária, nós conseguimos crédito. Então, sempre é importante que se diga isso, porque a Codeca sofreu esses sobressaltos. Em 2004 ela estava praticamente falida, nós recuperamos ela. Em 2007 conseguimos a instalação dos containers, né, que foi um avanço. Caxias chegou a ser referência em limpeza urbana. Aí depois, de novo, a Codeca, em 2012, daí eu concorri a vereador, me elegi. Em 2015 perdi a esposa de morte súbita e meus filhos todos encaminhados. A gente acabou fazendo a opção de vender a empresa, não continuar no ramo. E aí eu digo, bom, eu vou me dedicar à política, é uma maneira de eu retribuir essa cidade que me deu tanto, que me acolheu, que me deu tanta oportunidade, não só para mim, como para meus filhos. E aí eu concorri novamente a vereador em 2016, de última hora, porque eu em princípio, não ia mais participar da vida política. Me reelegi, e aí em 2020 a gente colocou o nosso nome à disposição, convidei a vice Paula para fazermos uma chapa,
já tínhamos várias candidaturas postas, né? Eu acho que foi o ano que teve mais candidatura em Caxias, disparado, né? Porque eu me recordo no passado de 6 candidaturas, agora 11. E tivemos, foram muitas, né, naquele ano. Foram muitas, e a maioria candidatura de centro-direita, né? Só tínhamos uma candidatura bem identificada com a esquerda, né? E fizemos uma eleição limpa, como é do nosso estilo, não baixar a régua, não ir para o desgaste, não ir para o bate-boca com ninguém, porque isso não constrói nada. Nós temos tantos desafios e agora é o momento que a cidade precisa muito de nós. Claro. Precisa de harmonia, precisa de paz, para a gente continuar atraindo indústria, atraindo investidores em Caxias. Veja que nós tivemos um período de um governo muito equivocado, onde se espantou inúmeras empresas. A estatística mostra, só para Flores da Cunha foram 37 empresas. Esse até é um ponto que a gente gostaria que o senhor comentasse a respeito, né? Porque a gente tem visto muito... Uma diminuição, né? Dos investimentos, né, na indústria falando, da cidade, né? Outras empresas também deixando a cidade, indo para outras cidades, né? Como é que o senhor avalia essa situação e o que é possível fazer? E principalmente, assim, isso que o senhor falou, a Caxias, ao longo do tempo, perdeu, né, oportunidade de empresas. Sim. O senhor estou com muita propriedade de Flores da Cunha, né? Eu tenho um contato grande com Flores da Cunha, a gente observa ali grandes empresas que se instalaram, né, dentro do município, né? Qual é a visão do senhor, né, para a gente... Caxias teve 2 problemas. Primeiro, o Brasil tem mania de fazer lei 880, né? A tal de NBR, lá em 2012, que estipulou determinados padrões de segurança para algumas máquinas. Tinham máquinas importadas da Suécia, da Suíça, da Alemanha, que não preenchiam a legislação brasileira. Não preenchem ainda. A gente sofre diariamente. Isso espantou o pessoal. Teve empresa que se mandou de Caxias e foi se esconder no interior do interior aí de outros municípios, justamente para se salvar dessa fúria, dessa legislação, onde a fiscalização do Ministério do Trabalho, na época, ia lá e lacrava a máquina. Lacrava a máquina. E isso o pessoal sofreu muito. Aí depois veio um governo equivocado, que Caxias tinha um problema de legislação, que tu construía um pavilhão para a indústria, tu podia construir 60%, para comércio 80%. Então, predominantemente, os investidores construíram o pavilhão para alugar para o comércio. Só que ao longo dos anos foi se instalando indústria, e aí de repente vem um governo municipal que não renova o alvará, porque estava num pavilhão destinado para o comércio. Isso provocou essa fuga da empresa. Eu diria que desde que nós assumimos, nós não temos notícia de empresas que estão indo embora, ou que foram embora. Nós atraímos de volta muitas. A prova está que, pela primeira vez em 132 anos de município, teve um prefeito na maior crise financeira que chegou para os técnicos: se vocês querem aumentar a arrecadação, vamos baixar a alíquota. E nós baixamos. E foi difícil vencer isso, porque a primeira opção era: não, nós temos que criar que aumentar, né? Alguma taxa, nós não vamos fechar o orçamento. Eu disse: me deem uma chance. Me autorizaram a baixar de 6 itens. Então, muitas empresas de inovação, de tecnologia, de informática voltaram a se estabelecer em Caxias. Por quê? Porque a maioria dos seus clientes eram de Caxias, mas estavam com a sua sede em algum município, porque a legislação tributária de Caxias, além de ser muito confusa, nós pegamos 59 leis, transformamos numa única lei, enxuta, clara e simples, para quem quer pagar direito ter segurança jurídica. Revogamos uma dezena de decretos também que se sobrepunham, que nem o contador mais eficiente conseguia... Era uma bagunça. Uma bagunça. Até porque a minha formação é de contabilista, né, técnico de contabilidade, economista, né, depois fiz especialização em marketing. Então, eu tinha a obrigação de ver que isso estava prejudicando e afastando os investidores. Esse ponto, prefeito, a gente debate constantemente, nós enquanto empresários também, que é uma dor que nós temos, né? Sim. Que é a questão da burocracia. Isso é uma dificuldade que todo dia recorrente, todo dia a gente tem que enfrentar, né?
a questão da carga tributária, né? Esse é um problema crônico do Brasil. Até isso é uma coisa que o senhor falou, que é muito interessante. O Brasil, ele vai, volta e meia não, historicamente ele vai contra aquilo que deveria ser o ideal. Ao invés de baixar impostos para incentivar o consumo, ele aumenta, né, impostos. Né? Coisa com vocês que a tal da reforma tributária vai aumentar a carga de imposto. Olha, eu tenho 72 anos. Uhum. Em toda a minha vida, eu não vi uma reforma tributária que baixasse imposto. A única atitude de baixar imposto que eu tenho conhecimento aqui na região, no estado, é do prefeito de Caxias. 40 atividades econômicas nós já baixamos a alíquota e estamos arrecadando mais de 60% a mais no ISS-QN. E para ter uma ideia, nós estamos comprando uma usina de asfalto de uma empresa que está estabelecida no Vale Real, que era caxiense, que foi embora naquela leva de pressão, né? Porque as pessoas querem se adaptar. Só que tu faz uma legislação, estabeleça daqui para frente, digamos, né? E não condenar todo o equipamento que o cara comprou com tanto sacrifício que está atendendo. Este é o erro, né? Vamos fazer uma legislação para novos equipamentos? Claro. Ok. Né? Uma transição, né? Uma transição. Isso. Não se dá a chance. Sempre se usa o tacão muito pesado contra... Hoje, tu ter coragem de abrir uma empresa, de fazer investimento, já é uma façanha. Então, outra questão perversa que a gente vem trabalhando, a desburocratização nem se fala. Isso a gente vem perseguindo dentro da prefeitura, não é tão simples. Mas hoje tu tira uma guia de TBI em até 3 dias, tu registra uma MEI em até 10 minutos, a sala do empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nunca sequer foi premiada com a menor distinção possível no Sebrae, 3 anos a fio, troféu diamante. Ou seja, o empreendedor tem ali o acompanhamento. Nós viemos do período de crise da Covid e criamos o Cred Caxias, um financiamento voltado justamente para quem levou o baque durante a pandemia, com financiamento de 15, 30, 50 e agora até 100 mil, com 6 meses de carência, 30 meses para devolver. Isso é uma linha específica do município, prefeito? Do município, em parceria com o Sebrae, com o município, Sebrae, Sicredi, Sebrae e Prefeitura de Caxias do Sul. Depois entrou a cooperativa... hoje está me dando um branco aí, mas daqui a pouco eu lembro. Que também entrou agora e faz parte desse fundo. Mas quem começou foram esses 3 entes. Nós fizemos um fundo de 5 milhões para ser o avalista do pequeno empresário. Porque quando tu está em dificuldade, o banco não vai te emprestar o dinheiro. Ele quer todas as garantias do mundo. A gente sabe bem. Não estou dizendo que o banco está errado, porque o banco normalmente... ele representa um grupo de investidores que querem segurança do seu capital, né? E aí nós criamos esse fundo, onde se faz o empréstimo, o fundo é o garantidor, é o avalista, e o Sebrae dá, no mínimo, 8 horas de acompanhamento para orientar esse empresário, porque a pessoa que não é acostumada a ficar devendo, ela pega o empréstimo e paga as contas e continua sem capital de giro. Então o Sebrae faz isso, orienta, aconselha, e tanto que a inadimplência ela é tão baixa e o pessoal está se esforçando para se recuperar, que o valor depositado na época para ser o garantidor, hoje ele já está maior. Ou seja, os juros vêm compensando aquela pequena inadimplência que tem acontecido. Isso é importante que se diga, prefeito, porque é talvez o pessoal não saiba, né, dessa linha. É só chegar lá na prefeitura. Como fazer, né, para ter acesso a isso? Só chegar lá na prefeitura, procurar o nosso pessoal lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles dão toda a orientação, fazem encaminhamento, e isso tem ajudado muito, tanto que já foi emprestado mais de 20 milhões, né? Tudo pequenos empréstimos, né, para pessoas, MEIs, investidor individual. Então isso aí tem dado um resultado bem fantástico, e nós fomos um município pioneiro, porque muita gente lançou
o juro zero. O juro zero não se sustenta. Aí dá aquele fogo de palha e depois desaparece. O nosso não, ele tem um fundo, hoje ele é maior com a entrada da cooperativa, e que nós estamos continuando esse programa, tanto que ampliamos para 100 mil. Nós tivemos agora vinícolas que foram atingidas e que recorreram a esse financiamento, que é a coisa mais legítima e mais fácil para ele poder se recuperar. Né? Sabe, prefeito, que essa é uma dificuldade que a gente também debate diariamente, né? Principalmente agora nessas catástrofes que acontecem, né? Mas de um modo geral, né? O pequeno empreendedor, ele tem muita dificuldade na questão do capital de giro. O senhor foi empresário, sabe da dificuldade que é. Mas a gente tem a impressão que o dinheiro não chega na ponta, né? Quando se fazem esses anúncios, de não sei quantos bilhões, não sei quantos milhões, né? O BNDES, a gente nunca chegou nem próximo de pegar um recurso do BNDES, né? Então parece que esse recurso não chega nunca na ponta para quem precisa. É muito difícil, né? Porque eles exigem todas as garantias do mundo. E aí a gente sempre diz que nesses casos o dinheiro vai para quem não precisa, né? Normalmente. Que normalmente tem condições de dar as garantias, né? Normalmente é isso. Então o Crédito Caxias foi uma coisa que nós bolamos aí, que a gente já vinha anunciando como proposta de campanha na época, e surtiu um efeito, e está surtindo um efeito muito interessante. Primeiro, o juro é subsidiado, não é juro zero. Juro zero não se sustenta. Então, o juro é subsidiado, mais ou menos, em média, 50% da tarifa que os bancos aplicariam, ou seja, já é um negócio interessante. 6 meses de carência, 30 meses para devolver, mas, para mim, o mais importante é o acompanhamento do Sebrae. O acompanhamento. É o acompanhamento. Tu diz, tu teve todo esse prejuízo, tu tá com um X de dívida, com esse valor tu vai fomentar o teu negócio e com a produção tu vai viver e vai pagar a dívida. Bem organizadinho, isso é possível. Se ele pegar o empréstimo do banco e pagar as contas e ficar sem capital de giro, ele não vai ativar a economia, não vai conseguir devolver para o fundo, e não vai conseguir recuperar o negócio dele. E hoje, só para ter uma ideia, nós estamos fazendo um trabalho muito forte. A gente aprovou uma lei que é pouco. O município é um ente que não tem muita coisa para dar para atrair empresas, mas nós aprovamos uma legislação hoje para a empresa que quiser ampliar o seu parque ou uma nova empresa que queira vir se estabelecer em Caxias, tu fazer o acesso e a terraplanagem do terreno. Isso nós já temos uma lei que permite. É pouco. Mas o nosso objetivo é continuar baixando a carga tributária. Nós já estamos com um pacote pronto, só a legislação eleitoral impede que se faça isso, mas logo após a eleição, independente do resultado da eleição, nós vamos encaminhar. Porque esse é o objetivo. Loteamentos, por exemplo, em Caxias, nunca tiveram um dia de isenção. Nós concedemos 4 e nesse futuro pacote vai para 6 anos. Por quê? Porque é o tempo de 4 anos e meio a 5 que tu leva para liberar um novo loteamento. Chegou a ser muito mais em Caxias. Se fez um trabalho forte, hoje conseguindo baixar para 4 anos e meio, 5. Então, tu dá isenção, porque a pessoa compra uma gleba de terra. Tem que começar a pagar IPTU, que fica pesadíssimo, porque tu pega uma colônia e transforma em área urbana. Fica pesado. E aí tu só tem uma forma de fazer dinheiro para pagar os impostos: começar a vender lote à base de contrato, que é o que a gente não quer ver em hipótese nenhuma. Aliás, nós também estamos planejando desconto para aqueles contratos de gaveta para virem para formalidade, como também é o programa da regularização fundiária, né? Agora fizemos um acordo com a universidade, junto com a nossa equipe da CEPLAN, para reorganizar o plano diretor de Caxias, principalmente com vistas ao futuro aeroporto, que será um ambiente muito propício para a instalação de empreendimentos comerciais e industriais naquela região. Então, nós já precisamos estar adiantado para evitar que próximo do aeroporto se crie aquele cinturão de edificações que depois acabam trazendo problema para o próprio equipamento, né?
Isso em qualquer... Já pensar antes de... Então nosso pessoal já tem um estudo bem adiantado, mas nós fizemos um acordo com a Universidade de Caxias do Sul para que eles nos ajudem para ter um olhar maior da academia. Olhar macro, né? Um olhar macro e também ajudar a agilizar. Isso também vai nos proporcionar a revisar áreas já instituídas, né? Por exemplo, a Bacia do Samuara já tem um estudo encomendado ali. Pedimos para o SAMAI fazer uma avaliação para poder descaracterizar aquela região, né? Transformar, quem sabe, ela numa reserva hídrica, mas facilitar a instalação de empresas lá naquela região, que é uma região bastante grande, que faz divisa, inclusive, com a Estrada dos Romeiros, né? Uma área favorável, com boa infraestrutura ali, tanto na parte de energia elétrica, de estradas, que é importante, né? Isso acredito que faça parte da desburocratização, né? Porque muitas empresas têm um risco potencial de poluição muito pequeno, né? Sim. Que poderiam se instalar nessas áreas, né? E a gente sempre diz assim que... muitas vezes a legislação ela é restritiva, mas sem uma realidade concreta, né? Eu lembro, tempos atrás, que nem o senhor disse, que vai do 0 ao 80, do 8 ao 80, né? Foi o mesmo caso quando teve aquele incêndio na Botkiss, né? Que daí implementaram os PPCIs, travaram tudo, né? Por causa de uma... Foi bem na época que a gente montou a nossa primeira empresa, né? Eu me lembro que nós estávamos instalados num pavilhão e a gente começou nesse pavilhão. Quando a gente estava saindo desse pavilhão, porque acabou o aluguel ficando muito caro, saiu o PPCI, depois de um ano. Né? Então, quando a gente já estava de mudança agendada para ir para outro lugar, saiu o PPCI. E aí era necessário ter o PPCI para conseguir o alvará da prefeitura, para ter o alvará da prefeitura para conseguir entrar no Simples. Uma coisa trancava a outra. Uma coisa trancava a outra. Sabe que aquela legislação, a famosa lei da Botkiss, ela criou um entrave tão grande, mas tanta dificuldade, porque a lei se tornou inaplicável. Eu me recordo que, na época, o comandante do Corpo de Bombeiros aqui era o coronel Ricardo França. Esse era um estudioso do assunto e ele tinha um projeto fantástico. E, em vez do pessoal consultar ele e aplicar aquele estudo que ele já tinha feito de anos, se criou um monstrengo lá que os próprios deputados e os próprios bombeiros chegaram à conclusão que era inaplicável. Aí fizeram uns remendos nela e até hoje ainda ela não satisfaz 100%, porque ela é muito burocrática. Muito engessada. Aliás, né? o mesmo agente político fez as duas leis, uma mais complicada que a outra, porque a das placas de publicidade das empresas também foi outra aberração, que já sofreu duas reformas, inclusive... Eu, como vereador, fiz uma emenda, mas quando tu pega um pano ruim, todo remendo... Não resolve. Não resolve, exatamente. Teríamos que começar do zero de novo essa legislação, mas enfim, agora com muita discussão também com o pessoal, os arquitetos, engenheiros, o pessoal, a gente conseguiu agora dar uma formatação minimamente aceitável pelas empresas e pelo comércio, mas custa muito caro quando você faz essas leis exageradas. Né? É a mesma coisa ambiental. Ambiental, desde 1990, proibiram a extração da areia e do seixo dos rios. Agora nós vamos gastar o escasso dinheiro do contribuinte para desassorear os rios. Né? Uma estupidez que se tomou na época, proibindo. Eu me recordo que vinha areia do Caí, do Guaíba, com preço baixo. Porque eles estavam mexendo nos barrancos. Bem, puna quem está fazendo a coisa errada, aumenta a fiscalização e não proíbe, né? Não inibe quem está fazendo a coisa errada, não prejudica todos que fazem, né? Agora a gente usa um termo, né? A gente usa botar todo mundo num balaio de gato, né? Não é assim que funciona. É verdade. Uma coisa importante também para o processo industrial de Caxias, nós assinamos o Tech Road, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com Curitiba, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre e Caxias. Qualquer inovação, qualquer legislação, qualquer avanço compartilhado entre essas cidades, isso está nos dando um ganho muito interessante, e o objetivo dessas cinco cidades
é mostrar para os investidores estrangeiros o potencial que a região sul tem. Porque todo mundo já vem de fora pensando em São Paulo. Nós temos mais de 20 mil empresas nesses 3 estados de alta tecnologia, com capacidade de fazer parceria, de ser o ambiente adequado para investidores vir aqui fazer parceria, que é o caminho, né? Olha o grupo Randon Corp, quantas parcerias eles têm. Olha o que significou para... Né? E é isso que nós estamos tentando mostrar para o mundo, esse potencial. Nós temos uma mão de obra de altíssima qualificação. Outra coisa importante, a Prefeitura de Caxias do Sul vem investindo na capacitação. Conforme a demanda, o que o pessoal nos pede, a gente cria os cursos, desde turismo rural, de corte e costura, de auxiliar de cozinha, enfim, aonde o pessoal demanda, nós estamos criando esses... Essa era uma pergunta que nós íamos fazer, prefeito, o senhor já adiantou, mas enfim, justamente sobre a mão de obra, né? Hoje nós vemos que nós temos pessoas qualificadas, mas ainda, isso é uma dificuldade de todos os setores, né? A mão de obra qualificada, ela ainda é muito disputada. Exatamente, ela é muito disputada. Né? A gente entende que a gente precisaria intensificar esse processo de qualificação, principalmente dos jovens, daqueles profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Isso é muito importante o senhor frisar a respeito desses cursos, onde estão sendo feitos esses cursos, se são solicitados por empresas privadas, se são solicitados... como funciona, prefeito, normalmente essa questão? O sindicato patronal nos demanda. Então, o sindicato, o SEG da gastronomia pede auxiliar de cozinha, né? Auxiliar de garçom. A gente começa com auxiliar porque é mais fácil da pessoa se inserir no mercado, depois ela vai continuar a sua qualificação, mas é o básico para... Normalmente eles saem de lá empregados. Então é através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que a gente faz. Inclusive fizemos curso na língua espanhola também para ajudar os espanhóis, em parceria com a Central de Atendimento ao Imigrante aqui das Irmãs Carlista, ali da Irmã Celsa, e também junto com a Emater e o Sindicato Rural, a gente tem feito de turismo rural. Também tem dado um bom resultado. Ou seja, nós estamos preparados e agora a gente está alocando um espaço no centro de Caxias do Sul, onde nós vamos ampliar, nós vamos dobrar essa qualificação de mão de obra. No segmento metal mecânico não houve essa... Alguma coisa, demanda? mas esse tu tem mais o Senai e a mecatrônica, né? Que, aliás, ali nós estamos trabalhando em parceria, fazendo a transferência daquele imóvel onde começou a escola Nilo Peçanha, ali perto da Maesa. Ali será uma escola de tempo integral de formação e qualificação de jovens para mais ou menos 500 vagas. Isso é um presente do SESI e Senai para Caxias do Sul sem precedentes. Em parceria com a prefeitura, o local e eles... O terreno da prefeitura nós estamos transferindo para eles, porque o empreendimento dessa natureza é tudo o que a cidade precisa. Caxias é o que é graças ao Senai. Não dá para esquecer isso, né? Porque foi essa mão de obra qualificada que manteve essa diversidade industrial que não existe no planeta, um raio de 100 quilômetros com tanta diversidade industrial que nós temos aqui na nossa região, em todos os segmentos. Porque aqui tu não tem estrada, né? Nós temos dificuldade de logística, tu não tem benefício de carga tributária, ou seja, aqui a topografia para chegar aqui não é das mais favoráveis. Nós não temos um porto perto, nós não temos um aeroporto em condições, nós não temos ferrovia. Então, o que tem aqui se deve ao arrojo, à determinação e a capacidade tanto do empresário, do investidor, como dessa mão de obra qualificada. E que agora começa a subir num volume bastante interessante dessas cidades que ficaram alagadas. Esse era um questionamento também que a gente ia fazer, prefeito. Na sua visão, né? Qual a importância da indústria para Caxias? O que ela representa para Caxias? Veja bem, se tu olhar a parte de arrecadação hoje, de movimentação da economia, serviço, comércio e indústria estão muito parecidos, mas a indústria é o motor da locomotiva. O comércio ele é pujante e o serviço porque tu tem uma indústria pujante. Tira a indústria e os dois outros segmentos vão penar.
Então, a indústria, ela é estratégica. É por isso que nós temos que acolher bem as empresas, ajudar eles, facilitar a vida. E é por isso que nós estamos pensando na descaracterização da Bacia do Samuara, que é uma topografia favorável, perto da rodovia, entre duas cidades irmãs, que é Farroupilha e Caxias, né? Cidades que têm um relacionamento fantástico, porque tem gente que mora em Caxias, trabalha em Farroupilha e vice-versa. Exato, é muito próximo. Aliás, ali em Forqueta nós sabemos onde é a divisa, porque tem uma placa. Mas nós temos mais de 300 famílias dentro do município de Farroupilha abastecido com água do Samai. Então isso é bem tranquilo. E essa, eu diria que é a convivência ideal para qualquer município. E a gente vem trabalhando muito, inclusive a questão do turismo Serra Gaúcha. Parar com esse negócio de hortênsia, uva e vinho e tal, que isso aí... Unificar a região. Veja bem, hoje quem está sofrendo mais com a sua economia com o turismo é Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Aí Caxias está ali, vai fazer o maior investimento das prefeituras para fazer uma passagem rasa ali no Rio Caí. Provisório. Olhando da gente se ajudar. Porque hoje eles precisam mais. Nós temos o aeroporto aqui. Então, vai acabar criando esse corredor para eles poderem vender os pacotes de Natal, né, o Natal Luz. Vai beneficiar o Vale dos Vinhedos. Mas Caxias também, eu não tenho dúvida que o valor que nós vamos investir ali para ajudar a fazer essa ponte provisória, ele vai voltar N vezes. E é um gesto de solidariedade, né? Entre nós, entre os municípios. Vale Real cedeu a ponte lá do Bananal, que é uma ponte frágil, mas está lá. Feliz permitiu passar até que a ponte aguentou. Nós estamos recuperando a ponte do Semapa, que vai por Santa Lúcia e desce e sai lá na linha Brasil, Nova Petrópolis. Estamos tentando refazer a estrada, porque não sobrou nada da estrada em alguns pontos de Vila Oliva a Gramado, pela ponte do Raposo. Ou seja, buscando essa ligação, fomentando o turismo, o comércio. E a indústria, graças a Deus, não ficou nem um dia ilhada, porque quando caiu a ponte, quando interrompeu a 122, quando tudo estava difícil, a nossa estrada do vinho aguentou e o corredor Lages, Vacaria, Bom Jesus, Rota do Sol, não fechou em nenhum momento, nos salvou inclusive no abastecimento de combustível, que era um momento. A gente teve agora em Santa Catarina, essa semana, e a gente passou justamente por ali, Flores da Cunha, Antônio Prado, a gente estava lembrando que era o único meio de acesso à cidade, era por ali. Antônio Prado chegou a fechar. Agora, Vacaria, Bom Jesus, Várzea do Cedro, Rota do Sol, Caxias, nunca fechou. Nunca fechou. Então, hoje, tu vê muita gente reclamando dos buracos, mas esquece que essa rodovia recebeu uma sobrecarga pesada, um trânsito acima da média, durante um período chuvoso, e que agora sim precisa de recuperação. Mas vamos olhar. As pessoas têm muito, às vezes, tem uma minoria que olha só pro defeito. Pro defeito. Esquece que essa rodovia nos salvou. Manteve o abastecimento de combustível, manteve o abastecimento de vários suprimentos hospitalares que vinham aqui do aeroporto, daqui era levado de helicóptero, de pequenos aviões para vários locais. Então é isso que nós temos que olhar. Bom, agora tem um pouco de buraco, calma, paciência, o governo vai chegar lá e o DAER deverá arrumar, como também nós vamos fazer a recuperação das vias de Caxias. Agora, vamos olhar e agradecer essa Rota do Sol que aguentou o rojão. Aguentou. A gente estava até apreensivo, né, naquele período. Ameaçando cair a doutora aqui em Vila Seca. A gente acabou até, se isso aí acontecer, daí sim nós estamos mortos, como diz o outro, né? Mas a gente já vinha de olho naquele asfalto novo que liga ali São Gotardo a BR-116, um asfalto que ia conseguir dar o desvio. E a estrada de chão que sobe ali no camping do Cláudio, que sai dentro de Fazenda Souza, que também está em boas condições. Poderia ser uma rota de alternativa. Sim, porque nós temos que levar o resíduo do aterro sanitário todo dia, os caminhões, então nós não podíamos ficar. Aliás, a gente ficou
3 ou 4 dias sem poder transportar o resíduo, porque a gente tinha que encontrar uma solução para as caretas. E aí já não faltou quem fosse lá fazer um vídeo e criticar. Quer dizer, essas coisas que a gente tem que ter compaixão dessas pessoas que pensam muito pequeno. Né? Eles olham só para o problema, não olham para aquilo que está se buscando para socorrer e manter a relativa normalidade na cidade. Até isso é o senhor tocou no assunto desses, vamos dizer assim, desses imigrantes, né, que estão vindo de outras regiões, né? Caxias está pronta, prefeito, para receber esse pessoal porque a gente teve muitas áreas condenadas, né, nesse período das enchentes, né? Região do Vale do Taquari, própria região metropolitana, tem muita gente que não quer mais construir ou reconstruir a sua vida nesses locais, né? Eu acho que também é uma bela oportunidade de Caxias ser acolhedora nesse sentido e fortalecer mais a cidade, né? E está sendo. Eu tenho dito para as pessoas, nós estamos com filas enormes na UPA, aguardando leito, nas UBS, houve uma sobrecarga muito grande. Mas é o que eu tenho dito, tenham paciência, acolham com carinho essas pessoas, porque nós também fomos acolhidos um dia. E eles hoje estão precisando de nós. Amanhã eles vão ser a grande ajuda na questão da mão de obra, porque está vindo pessoas com vontade de recomeçar, de vencer na vida e muita mão de obra qualificada. Porque o parque industrial de algumas cidades foi duramente atingido. E o que a gente observa também, e vocês vão perceber isso daqui uns dias, uns meses, muitas indústrias vindo procurar fazer parceria com a indústria local. Talvez nunca mais vão embora. Vão ficar aqui, trabalhando juntos, se estabelecendo. Nós jamais vamos fazer campanha para atrair empresa, porque eu acho que seria uma coisa totalmente desumana. Sim, se aproveitar dessa situação para... Mas aqueles que vierem, nós vamos acolher. Está sobrecarregando a nossa rede de saúde, a educação, a gente já reuniu com os professores, os diretores, desculpe. Gente, vamos abraçar esse povo. Agora eles precisam de nós. Agora é a hora de acolher. Um sacrifício a mais não vai fazer muita diferença. E a gente também está preparando algumas medidas para socorrer. Na área social, Caxias vem bancando 93% da conta, onde deveria ser tripartite, governo federal, estadual e municipal. Então, nós nunca deixamos de acolher nem os imigrantes de mais de 40 nacionalidades que chegaram em 2022 e 2023, predominância de venezuelanos, mas veio gente de 50 países diferentes em 2022, continua chegando. E agora uma leva bastante grande dessas cidades que foram duramente atingidas, seja por ter parente, conhecido, e aí vai funcionar esse aspecto de nós termos comprado 140 lotes urbanizados, o governo do estado pela primeira vez construindo 227 casas, governo federal 440 unidades Minha Casa Minha Vida, mais de 220 kits de casas para montar em cima de um terreno que tem algum espaço de um parente de alguém. Ou seja, a gente está fazendo, com toda a dificuldade financeira, fazendo um esforço bastante grande para acolher essas pessoas. Não tenha dúvida que eles vão fazer uma diferença muito grande no processo de desenvolvimento de Caxias do Sul com a sua mão de obra. Eu acho que existe toda essa questão da tragédia, né, prefeito? Mas a gente viu uma onda bastante grande também, né, de acolhimento, de solidariedade, né? Porque no final todos nós temos que nos unir nesse momento. Não existe outra alternativa a não ser a gente dar as mãos e... A gente sempre diz, né, que apesar de nós não termos sido atingidos aqui por alagamento, né, relativamente, né? Não, a maior parte da cidade, né, das empresas não tiveram esse problema, né? Mas muitas empresas tinham clientes, tinham fornecedores, né? Em outras cidades foram atingidas. Veja que nós estamos no último semestre do 4º ano de governo. Em vez de pegar empréstimo para ficar, digamos, fazendo perfumaria na cidade, nós estamos investindo em tanques de amortecimento, os famosos piscinões. Assinei essa semana 23.750 com o BRDE para fazer 4 grandes tanques de amortecimento
3 deles terão interferência direta na comunidade de Galópolis, que nos preocupa muito. Um aqui no Delásia, que vai favorecer também a questão do São José, que já começa a ficar um pouco sobrecarregado, aquele tanque, mas aguentou o rojão. Sim. E a gente teve um prefeito que não se importou com as críticas do prefeito Tatu, que estava abrindo buraco toda hora. A cidade suportou razoavelmente bem. Tivemos problema, mas nem comparar com o que teríamos no passado antes de fazer essas obras. Outra coisa importante, quando secretário de obras, eu criei uma norma que qualquer impermeabilização com mais de 700 metros na época, hoje é 500, a gente baixou para 500, porque não é pobre que constrói casa de 500 metros quadrados. Sim, né? Exatamente. Pavilhão acima de 500 metros quadrados, ele tem que fazer a sua caixa de amortecimento da água dentro do terreno. Já tem 106 obras licenciadas, concluídas ou em andamento com essa norma. Isso também ajudou muito. E com o passar dos anos, isso aí vai praticamente fazer com que a gente esqueça o problema de alagamento, com o passar dos anos. Porque vai ser tanta caixa de amortecimento, e ela é um cálculo de engenharia, ela recebe o pancadão de chuva, retém em torno de 20%, ela vai retendo, e ela leva 2 horas depois para esvaziar quando parou a pancada. Então ela não vai criar nenhum alvoroço. Funciona tão bem ou melhor do que um terreno baldio, porque essa chuva, nos últimos dias desses 2 meses, maio e junho, a diferença do calçamento, asfalto e o terreno baldio era praticamente imperceptível, porque chovia e escorria. Chovia. É o que fez todos esses deslizamentos no interior, áreas intocadas, porque o pessoal sempre diz assim, o ser humano mexeu, desmatou. Né? Olhem os morros e os peral, tanto de Caxias quanto de Nova Petrópolis, de Farroupilha, Bento, lugares onde o ser humano não chegou, nem conseguia chegar. Né? Então, o excesso de chuva, o encharcamento excessivo do solo, porque aqui é uma região que tem muita pedra, muito basalto, né? E aí a camada superficial de terra ela não é tão grande, a água se infiltrou por baixo, deu no que deu. E leva tudo. Bom, prefeito, nosso bate-papo passa rápido aqui, nós teríamos aqui assunto para conversar um dia inteiro, mas a gente sabe que o tempo também do senhor é limitado. Então a gente queria que o senhor deixasse uma última mensagem aí para os nossos... Claro, para o nosso público industrial, obviamente, né? Sim. Mas eu digo assim, para a comunidade caxiense em geral, né? Essa última mensagem para esse nosso povo caxiense. Dizer aos empresários que apostem em Caxias, confiem em Caxias, façam seus investimentos aqui. Nós teremos o aeroporto que vai significar um avanço muito grande na logística. O porto de Arroio do Sal começa a sair do papel. Então essa região ela vai continuar sendo a região ideal para se fazer investimento, pode ter certeza. Nós somos um polo muito forte, e a tendência é de nós nos tornarmos cada vez mais forte. Então eu confio muito, acredito muito. Nós somos uma região aí de mais de 1.200.000 habitantes que compõe toda essa região da Serra Gaúcha, e aqui tem futuro. Aqui é o lugar certo e a gente aposta, confia, e nós vamos sair desse episódio de calamidade muito mais forte do que antes pelo espírito solidário desse povo, pela generosidade do gaúcho e do brasileiro, que a gente nunca vai esquecer. Exato. Tomara que eles nunca precisem de nós, mas o dia que precisar nós temos que estar juntos. Exatamente. Um abraço a todos, muito obrigado. Agradecemos Anderson e Wagner, né? Everton e Wanderson. Everton, desculpa. Nós agradecemos a sua presença, então. A gente gostaria de convidar a todos que estão nos assistindo aí a curtir nas nossas redes sociais, né? Nos acompanhar aí, deixar suas sugestões, os seus pontos de vista aí a respeito desses assuntos, né? Isso aí, gente. A gente já agradece, prefeito, a sua disponibilidade e foi bastante engrandecedor aí o nosso bate-papo, né? E reforçar o convite. Sigam nos acompanhando aí para que a gente possa construir cada dia mais uma indústria forte aqui na nossa Caxias e região.